Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A primazia do negociado sobre o legislado é a espinha dorsal da reforma trabalhista em curso no país. Entre as principais mudanças estão também o fim da contribuição sindical e a regularização do trabalho intermitente. Para debater esses e outros pontos relevantes da proposta que afeta a vida de milhões de brasileiros, eu recebo os advogados trabalhistas Alexandre Guerent e Milton Mendes. Alexandre é mestre em Ciências Políticas e professor universitário. Milton possui 40 anos de atuação na advocacia e, nesse período, foi assessor jurídico de inúmeros sindicatos de trabalhadores. Doutor Milton, doutor Guerent, prazer recebê-los aqui. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos para discutir esse tema tão importante que é a questão da reforma trabalhista. E para começar, então, eu queria saber de vocês que atuam na Justiça do Trabalho aí há muito tempo, há mais de 10 anos, se a reforma trabalhista é uma necessidade. Doutor Milton. Bom, quero primeiro cumprimentar você, Letícia, cumprimentar o tribunal através da assessoria de comunicação, porque o tribunal, de certa maneira, está fazendo aquilo que o legislativo brasileiro, o Estado brasileiro, não está fazendo. Quer debater, quer permitir que a sociedade possa conhecer isso. Conhecer melhor essa proposta. O grande problema do Brasil é que as coisas são escondidas, não se abre. Essa reforma, se for aberta para os trabalhadores vão ter a ideia da tragédia que é, quer dizer, do retrocesso que é. Então, por isso que eu queria cumprimentar o tribunal, cumprimentar você, evidentemente os assessores. Esse programa não sai se não tiver o pessoal que está com as câmeras aí, que conhece, né? Então, agradecer a presença e, naturalmente, com a satisfação de estar com o doutor Alexandre aqui, que já nos conhecemos, que é um grande advogado, um grande profissional. Mas a minha avaliação é que a reforma, o conteúdo dela, não atende aos pressupostos que os seus defensores exteriorizam. Quer dizer, na realidade, é para modernizar? É para trazer mais empregos? Essas duas coisas não ocorrem. É para diminuir os litígios? Os litígios também não ocorrem. Pelo contrário, vai aumentar os litígios, porque você gera insegurança jurídica. Quando você elimina a homologação... Imagina, com a homologação do sindicato, nós temos processos que, de repente, só os maus empregadores se beneficiam disso. Porque não trabalham na lógica da seriedade, da honradez, nas relações honestas entre as partes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há modernidade. Por quê? Porque a CLT, porque é de 1943, ela está atrasada, ela é antiga. Não é verdade, ela vem sendo atualizada a todo instante. Tem 15%, 20% dos artigos que tinham no passado. Então ela é autorizada. Por quê? Porque até para atender o mercado, as novidades. Então a CLT é um negócio fantástico que quem pensa assim, a CLT é um código do trabalho, não é. É a consolidação, quer dizer, a reunião de leis trabalhistas que ao longo do tempo vão sendo aplicadas de acordo com as necessidades. Já vinham sendo modificadas. Claro. Segundo, como é que você cria mais empregos se você permite que a jornada de trabalho é ampliada? Portanto, isso reduz o emprego. Porque quando ela reduz a jornada, você necessita de mais trabalhadores. Então, pelo contrário, aonde aplicar esse tipo de princípio na Europa alguns anos atrás, os relatórios da ONU, recentemente têm apontado isso, houve uma queda de 3 milhões, 4 milhões de empregos, de vagas. Então, eu quero dizer para você que ela não beneficia, mas ela atende assim, a reivindicações dos maus empresários, assim como tem sonegadores, por exemplo, da Previdência, né? Porque a litigiosidade, tá bom, 46% das ações trabalhistas são para pagamento de verbas rescisórias. Ora, se é pagamento das verbas rescisórias, porque o patrão não pagou, entendeu? Então, tem que dizer isso, essa verdade. Então, essa reforma, na verdade, é uma contra-reforma. Por isso que a Ana Matra, os juízes, o Ministério Público têm dito, e isso é a maior tragédia, porque é o maior ataque na história aos direitos dos trabalhadores. Então, eu quero dizer para você que lamento profundamente, porque tem jurista que é mais extremista do que eu, diz assim, nós estamos voltando ao século passado. E aí não é possível a gente conviver com isso. Por isso que é importante esse debate. Então, na verdade, as normas da CLT não pararam no tempo. Não, certamente não. Eu queria agradecer o convite do tribunal, meu colega, doutor Milton, é um prazer estar aqui ao seu lado, discutindo o direito do trabalho. De fato, a CLT é de 43, como o Código Penal é de 1940. Mas houve uma grande reforma trabalhista já com a Constituição de 88 e a legislação trabalhista precisou ser quase que se readequar
para que a gente tivesse nos dias atuais. Não é correto. Evidente que a CLT é de 43, mas as normas de 43 não estão mais em vigor. Nós temos aí um arcabouço de legislação trabalhista que vem com a modernidade. Evidente que essa reforma, eu queria pontuar algumas coisas da reforma, quando se fala em modernidade. Vamos falar em teletrabalho. Teletrabalho é um exemplo de modernidade. O indivíduo está trabalhando fora da empresa. Possível, evidentemente que é possível. Bacana a gente regulamentar a matéria sem nenhuma dúvida. Precisa ser regulamentada? Precisa ser regulamentada. E aonde vem o regulamento? O regulamento vem no sentido de colocar esse trabalhador no artigo 62 da CLT. O que diz esse artigo 62? Diz que esse indivíduo está fora da jornada de trabalho. O que quer dizer isso? Ele não vai ter direito à hora extra, ele não vai ter direito à hora noturna, ele não vai ter intervalo intrajornada, nem o intervalo interjornada de 11 horas. Nada mais fácil do que controlar a jornada de trabalho de um indivíduo que está longe da empresa na frente de um computador. Isso é matéria conhecida. Bancos já fazem isso há muito tempo, onde tu faz o seu login ali na hora. login E inicia-se a jornada de trabalho. Agora, é porque o indivíduo não está trabalhando na empresa que nós não vamos pagar hora extra para ele. Se ele trabalhar 10, 12, 15 horas, trabalhar durante a madrugada toda, ele não vai receber absolutamente nada. Então, nós temos que saber qual é o tipo de regulamentação que a gente está querendo fazer. Mulheres grávidas, as mulheres grávidas que trabalham com insalubridade, por exemplo, hoje elas vão poder ter contato com agente insalubre em grau pequeno e em grau médio. E em grau máximo, se por acaso vier atestado por um médico, aí sim ela não vai ter contato com, né, o empregador vai ter que afastar ela do trabalho. Isso em caso de aprovada a proposta da reforma da forma como está. Nós estamos fazendo exercício de futurologia. Tá. Aliás, o que já foi aprovado na Câmara. É isso aí. Está no Senado. Senado. Portanto, é um grande passo. É isso aí. O doutor falava da homologação pelos sindicatos. É evidente que o trabalhador médio, ele não tem condição de pegar uma rescisão de contrato de trabalho e saber se essa rescisão está correta ou não está correta. É evidente que ele não tem isso. Nem né, eu sou professor universitário há quase 20 anos. Se eu for dispensado do meu contrato de trabalho, ainda que advogado trabalhista por bastante tempo, esses números, a complexidade dos cálculos é extremamente difícil. Então, o trabalhador sempre se sentiu mais confortável em ter um ente para fazer uma conferência. O que isso vai acontecer? Não há dúvida que os escritórios de advocacia vão cada vez mais se especializar em fazer cálculos de rescisão e contador, e o trabalhador vai ter que se aproximar de um escritório de advocacia ao final da relação de trabalho para discutir a rescisão. Isso pode sim gerar mais ações trabalhistas, perfeito, porque tu está botando o trabalhador exatamente dentro de um escritório de advocacia que vai abrir para ele portas ou questionamentos sobre a relação de trabalho. E que tem um custo também, mas né? Tem uma outra questão importante, que é em cima disso que o doutor Alexandre está colocando, que é da dissolução do contrato de trabalho. Porque é uma coisa importante, na nossa vida, quando começa o nosso trabalho, né, eu lembro como se fosse hoje, há 40 e tantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, quer dizer, né, a sensação, né, aquela adrenalina, né, do primeiro trabalho, isso também ocorre quando você sai. Então, são dois momentos importantíssimos, né? Então, a dissolução do contrato de trabalho, a rescisão, tem que ter muito cuidado, tem que ter todas as garantias de que ela é um ato correto, de boa-fé e etc. Que, inclusive, é um dos grandes fatores que geram ações trabalhistas. E aí tem um problema, que é o seguinte, essa contra-reforma, eu chamo de contra-reforma, ela permite que no final do ano, olha só, o empregador chame o empregado e diga assim, ó, como é que foi o nosso período do ano aqui? Te paguei as horas extras direitinho? Tá mais ou menos. Tá. Então você assina um recibo aqui de quitação. E quita. Sem assistência alguma. Sem. E acontece o seguinte, aí ele vai... Não, nesse caso, ele teria que apresentar no sindicato depois do recibo de quitação. Mas como é que você faz o seguinte? O empregador diz assim, ó, você vai lá, pega a homologação do sindicato, senão você não continua. Aí quando chega em abril do ano seguinte, ele demite. Ele só vai ganhar de janeiro a abril, porque o ano anterior já quitou. É como essas contas da Celesc, que nós estamos recebendo o recibo no final do ano. Isso é um absurdo. Isso talvez seja uma das coisas mais esdrúxulas dessa reforma. Exatamente. Porque
Para o indivíduo ser empregado, existem 4 requisitos. E o principal deles é a subordinação para o empregador. E para o empregado, a principal é o salário. Né? Então, é fato que o indivíduo está subordinado. É fato que há um índice alto de desempregados, por mais que esse índice seja diminuindo, é provável que ainda haverá mais pessoas querendo entrar no mercado de trabalho do que postos de serviço. Perfeito. Então, tu vai chamar o teu empregado para assinar um termo de quitação, dizendo o seguinte, olha, daqui para trás nós não podemos mais discutir. Isso é uma bandeira histórica contra os direitos dos trabalhadores. Realmente isso aí, eu não estou acreditando, doutor Milton, me parece que isso inclusive é inconstitucional. Me parece que isso é inconstitucional. Então, eu não estou acreditando, mesmo que isso seja aprovado, eu não estou acreditando que a Justiça do Trabalho vai embarcar. Vai implementar isso. Vai ser efetivado. Eu não estou acreditando que a Justiça do Trabalho vai embarcar nisso. Dr. Guerin, Dr. Milton, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para continuar nossa conversa sobre reforma trabalhista. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Eu converso com os advogados Alexandre Guerin e Milton Mendes. Bom, uma das maiores discussões aí sobre a reforma trabalhista é a prevalência do negociado sobre o legislado. Para o relator da proposta, o deputado Rogério Marinho, o acordo será mais benéfico ao trabalhador, que poderá negociar diretamente com o patrão e ter mais liberdade, enfim. Mas os contrários aí a essa medida afirmam que o fato é que haverá redução de direitos. Afinal, quando essa proposta, se tornar lei, como que isso vai funcionar na prática, Dr. Guerin? Quem contrata é o empregador. É o empregador que contrata. E quem contrata, descontrata. Então, me parece que nós não vamos conseguir, sob nenhuma hipótese, manter em pé de igualdade o contratado do contratante. Ao menos que o empregado seja um empregado disputadíssimo pelo mercado. Então, tu é um super empregado, o mercado está todo atrás de ti, me parece que tu tem sim em pé de igualdade para negociar. Agora, em condições normais, pelo que a gente observa nas relações, o empregado vai ter bastante dificuldade de fazer isso. Agora, tu imagina, o empregado vai poder discutir banco de horas individuais. O banco de horas ele surgiu especificamente para a intermitência de trabalho. Então, em momentos que o empregador não precisa, trabalha num hotel de veraneio. Então, o empregador no inverno, me parece que não precisa ter o empregado trabalhando nas 8 horas diárias, enquanto que no verão ele precisa fazer alguma hora extra e faz uma compensação. Então, do ponto de vista romântico, essa seria a aplicação correta do banco de horas. Agora, na prática, isso não está acontecendo. O banco de horas ele é aplicado para o não pagamento de horas extras. Foi um pouco deturpado. E o Brasil é o 4º país no mundo em acidente de trabalho. Então, a pessoa sai de casa para ganhar pão, para trazer alimento para si e para sua família, e ou não volta ou pode voltar mutilada. E os acidentes de trabalho acontecem quando? Acontecem normalmente em finais de jornada. É quando o cidadão está mais cansado e mais desatento e acaba acontecendo o acidente de trabalho. Essas negociações que mormente estão ligadas à redução de intervalo, banco de horas e horas extraordinárias, me parece, assim, sem interferência de ninguém, me parece que isso, essa negociação não deve acontecer. Deve haver sim um pedido patronal na prática, o empregador vai fazer um pedido, olha, estou propondo isso, e o empregado vai acabar aderindo. Essa é a minha avaliação. Está correta a avaliação, doutor. Mas eu quero adicionar outros elementos ainda nessa questão, que é o seguinte. Quer dizer, na verdade, a prevalência do legislado sobre o negociado é uma conquista ao longo do tempo, porque o legislado é fruto de toda uma discussão do parlamento, que demora, que é demorada. Normalmente é demorada. E é fruto da atualização que vai ocorrendo e etc. Né? O problema é que quando você fala em negociação, você está falando em 2 partes. Quando o acordo coletivo é ou o trabalhador ou o sindicato e a empresa. E, na verdade, essa reforma, ela procura fragilizar e enfraquecer os sindicatos. Ela busca acabar com os sindicatos. E eu não tenho nenhum problema, não sou contra a extinção da contribuição sindical. Mas eu quero discutir também a extinção do sistema S. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar aqui, a FIT-ESC, que é a Federação dos Trabalhadores na Indústria, ela vive de contribuição sindical.
A Fiesc vive de contribuição sindical e mais o que vem de SESI, SESC, SENAI, do Sistema S. Olha a diferença. E elas negociam. Uma negocia para o trabalhador, outra para o empresário. Olha a diferença que há. Então, quando você reduz o sindicato, não homologa, não faz isso, o sindicato não precisa mais participar disso, acaba o sindicato. Na verdade, está criando o sindicato da clandestinidade. Para depois negociar, para diminuir os direitos. Olha, eu acho que os autores desse tipo de proposta, que não era do governo, hein? O governo Temer é ruim, é um péssimo governo, ilegítimo, está aí. Mas ele não fez essa proposta. Ele fez uma proposta com 5, 6 artigos, que ele chamava de mini-reforma. Mini-reforma. 12 artigos. Aí veio os mais realistas que o rei. E aí talvez seja compromissos assumidos com empresários, com doadores de campanha, etc. E vem e faz esse negócio. E isso é uma loucura. O que eles estão fazendo é acabar com o sindicato. Aí você negocia a menor. Quer dizer, vai ter negociação. Por exemplo, tem sindicato, porque tem o sério e não sério. Tem o sindicato combativo que não é combativo, tem o sindicato que é fraco. Eu tenho 10 mil na categoria e tem 200 associados, é sindicato fraco. Eu me lembro, por exemplo, eu morei uma vez em Brasília, um período que eu exerci uma atividade, e tinha posto de gasolina. No acordo coletivo, os sindicatos assinaram que quando o cheque era sem fundo do sujeito que abasteceu o carro, o trabalhador, o frentista tinha que pagar o cheque. Você imagina isso? Eu quero saber o seguinte, o lucro do posto, vai para ele uma parte também? Não, é porque o lucro aí é só do empresário. Aí o probleminha que ele teve lá, que o cheque, o sujeito ludibriou o posto, aí o trabalhador que ganha 1 ou 2 salários mínimos vai ter... Então, esse tipo de negociação é um perigo. Então, eu estou de acordo, doutor. Ainda só para complementar o que o doutor fala, hoje há um sistema legislativo onde a convenção coletiva não pode desrespeitar e o acordo coletivo não pode desrespeitar a convenção. Perfeito. É sempre em benefício do trabalhador. A regra vai mudar. Então, hoje o acordo entre empregado e empregador pode desrespeitar a convenção coletiva. Né? Então, nessa proposta. Então, de fato, o empregado precisa, a sociedade precisa ter conhecimento das coisas como elas estão postas hoje. Para completar, assim, na verdade, não está proibido fazer acordo coletivo, convenção coletiva, diferente da lei. Não é proibido na legislação atual. Já é feito Já atualmente. É feito, só que é o seguinte, tem o princípio da norma mais favorável. Por exemplo, se o acordo, porque são diferentes, você pega no Brasil, você tem determinado ramo da atividade que tem que ter uma norma padrão. Já tem situações que efetivamente tem que ter específicas, porque vai lá no interior, como é que você faz uma microempresa e tal. O tratamento é diferenciado, é claro. Você tem uma empresa com 500 trabalhadores, você tem que ter refeitório, mais isso, CIPA e etc. Uma empresa de 3, 4, 5 empregados não precisa ter isso. Então tem essa diferenciação. O problema é que, assim, a lei... Tá bom, a lei vai lá, o adicional de horas extras, né? Que é uma preocupação, sempre foi, da gente fazer acordos, o adicional mais alto, que é para poder inibir, porque a hora extra é ruim. Ela é ruim para a sociedade, porque diminui as vagas, ela é ruim para o trabalhador, porque cansa, porque afeta a saúde dele, diminui a vida dele. Ela é ruim para o empresário, porque ele não produz tanto, então ela é ruim. Mas você não dá para proibir, porque tem situações que tem que ter horas extras, né? Produtos perecíveis, etc., problema cíclico e tal. Bom, e aí você estabelece percentuais altos, que é para poder inibir. Bom, era necessário, então vai usar, né? Não, aí não, pode fazer um acordo com percentual menor, entendeu? E aí vai aplicar a norma daquele acordo, e não a norma mais favorável que levou tempo para discutir. Então, é muito complicado. Isso, na verdade, é uma subversão do princípio, né? O Dr. Goering, ele chegou próximo disso, mas se subverte, através dessa proposta, os princípios que se tinha, que se convive há muito tempo. Dr. Milton, Dr. Goering, a gente tem que chamar mais um intervalo. A gente já volta para o terceiro e último bloco do programa sobre a reforma trabalhista. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa, que entrevista os advogados Alexandre Goering e Milton Mendes. Bom,
Queria voltar então um pouquinho, a gente já debateu antes sobre teletrabalho e trabalho intermitente, mas eu queria ouvir a opinião de vocês um pouquinho mais sobre essa questão, que é defendida inclusive pelo relator da proposta, que o trabalho intermitente vai aumentar o número de empregos. É isso mesmo que vai acontecer? Assim, nós gostamos muito de palavra bonita, né? Intermitente. Isso é um pegadão, isso não é mais pegadinha, é um pegadão. Isso cria salário parcial, reduz salário, jornada. E o doutor Goering, no começo, na conversa que nós tivemos, ele coloca muito bem essa questão, porque lembra bem da fixação, inclusive cria até uma multa para o trabalhador se faltar. Esse é um negócio, e não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. É que o empregado, ele tem a carteira anotada, o indivíduo vai ter um vínculo de trabalho e ele não vai ter a certeza do salário. O que interessa para o trabalhador é o salário. Então, ele vai ter um emprego, ele tem a anotação de carteira e o salário. O salário eu não sei, nós vamos ver quanto tempo tu vai trabalhar para a empresa. O empregador, 3 dias antes, até 3 dias antes, vai dar um comando ao empregado, por telefone, por mensagem, enfim, dizendo, olha, vou precisar de ti da tal hora a tal hora. E vai ter um valor de trabalho hora para o indivíduo e ele vai ganhar pelo trabalho que fez. Se ele não comparecer ao trabalho, ele vai receber uma multa de 50% do valor da hora que ele ganharia. Quer dizer, inédito isso na legislação trabalhista. Hoje, o empregado que falta trabalho, ele perde o dia de trabalho e perde a remuneração do repouso semanal. Hoje nós vamos criar uma multa, que isso aí, aparentemente, na minha avaliação, é inconstitucional. Então, o trabalho intermitente vai fazer com que o trabalhador tenha várias anotações de carteira, porque senão ele, ao final do mês, não vai conseguir se sustentar. E daqui a pouco, no mesmo dia, ele pode receber 2, 3 comandos para dizer o seguinte, olha, tem que trabalhar dia aqui, dia ali. Então, o trabalho intermitente, me parece até que ele vai criar mais postos de trabalho. Vai criar postos de trabalho com dispensa dos trabalhadores atuais. Integrais. É isso aí. Contrato integral. Né? Então, o trabalho intermitente precisa ser desmistificado e as pessoas precisam entender. Dá para ser a favor dele? Evidentemente que dá para ser a favor dele. Eu não sou. Né? Está posto e vai ter que avaliar se isso é bom ou se isso não é bom. O próprio relator, o deputado Rogério Marinho, afirma que esse trabalhador, atuando dessa forma, ele vai inclusive ganhar muito mais. Aí ele cita exemplos de garçom, diarista, que acaba ganhando por dia muito mais do que o trabalho, ou melhor, do que o trabalhador que tenha uma jornada contínua. Isso não tem base nenhuma, Letícia, isso na realidade. A realidade não é essa. Assim como dizer que a reforma aumenta empregos, vagas. Assim, ó, o emprego está muito mais vinculado à questão econômica, à realidade econômica do país. Quando a economia vai bem, você tem empregos. Assim, para mostrar que isso é falso, que toda essa falácia da reforma é uma fraude, é marketing, para mostrar que é isso. Em 2014, nós tínhamos a mesma CLT e nós tínhamos quase pleno emprego. Hoje nós estamos com quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, como é que em 2014, com essa CLT, tinha emprego? E quase pleno emprego. Então, para mostrar que na prática não é verdade isso. Na realidade, é uma tentativa de justificar retirada de direitos. E isso é ruim. O doutor Goering tem razão, que para o trabalhador ele vai gerar uma insegurança, mas não é para o trabalhador, é para a sociedade. Quando você tem bons empregos, bons salários, a sociedade ganha com isso. Eu vou comprar ali no mercado. Estimula o consumo, né? Claro, aí, porque é a rotatividade do dinheiro, entendeu? E isso é economia, isso é sociedade organizada. O que eles estão fazendo é desorganizando. Nós lutamos 20 anos para entrar na formalidade, que era um grande problema do Brasil há 20 anos atrás, a informalidade. Ele diz, inclusive, que esse processo vai acabar com a informalidade. Pelo contrário, vai determinar, vão cair na informalidade, a autonomia e etc. Isso vai gerar informalidade, vai ter a precarização. E essa precarização dificulta e vai diminuir a Previdência. Eles querem quebrar a Previdência para poder justificar os banqueiros, para ter lucro lá na Previdência complementar. Isso é um perigo. Doutor Milton, o senhor falou em Previdência e a gente também precisa entender que hoje, se ele ganha prêmio, se ele ganha gratificação, se ele ganha diária de viagem, essas verbas remuneratórias, hoje elas incorporam ao patrimônio jurídico do empregado e isso tem reflexo na aposentadoria. Na forma da proposta, isso não vai mais... E amplia a arrecadação da Previdência hoje. E não vai mais incorporar, tu não vai pagar mais INSS sobre isso, de fato, e o trabalhador, ao se aposentar,
vai ter uma perda remuneratória. Perfeito. Hoje, a matéria posta pelo TST no sentido que uma gratificação de mais de 10 anos incorpora a gratificação. Eliminado também. A reforma Perfeito. elimina esse tipo de situação. Então, as pessoas precisam conhecer e saber se isso é bom ou é ruim. Perfeito. Nós temos que saber se é bom para quem e é ruim para quem. Isso, a avaliação não é minha, isso é a avaliação de quem está nos ouvindo. Isso eu queria trazer um dado que, inclusive, o doutor Gant mesmo que o senhor que levantou, que a principal queixa, pelo menos dos empresários, é dos encargos, dos altos encargos dos trabalhadores. E essa questão ela não é atacada pelo projeto. Eu fiz uma anotação disso, né? Na Inglaterra, 8% que o empregador paga sobre a folha de pagamento de encargo. Inglaterra, 8%, Estados Unidos, 9%, México, 14%, Japão, 15%, Alemanha, 20%, Argentina, 26%, China, 42% e Brasil, 71%. 71%. Aqui está a maior queixa do empregador. O empregador não tem queixa por conta do 13º salário, o empregador não tem queixa por conta de férias, o empregador, isso não é queixa do empregador, né? Não é por isso que o empregador vai contratar ou deixar de contratar, parcelar férias em 3 vezes. Eu não sei nem se é bom para o empregador isso. Não, e essa questão das férias tem um elemento importante que é da saúde. Porque as férias não é... Mas a jornada de trabalho agora, ela saiu do capítulo de saúde e segurança do trabalho. Exatamente, e é incorreto isso. Por quê? Porque é uma nova concepção. Você não se preocupa, o trabalhador passa a ser mercadoria. A visão, a figura humana do trabalhador é menosprezada, é olvidada nesse processo. Então, e essa questão, por exemplo, das férias, da jornada. Por que o intervalo entre a jornada? Para repouso e alimentação. É para você recuperar as energias, para poder você produzir mais. Isso é bom também para o processo produtivo. As férias anuais é porque... E a gente sabe, quando você descansa, quando você volta a todo melhor, vapor. né? Claro! E isso é uma bobagem o que eles estão fazendo. Então, por isso que tem que tomar cuidado. E é por isso que eu insisto. Na realidade, isso não é uma reforma, isso é uma contra-reforma. E a gente está no... E vai prejudicar os trabalhadores. Eu tinha que interromper, a gente está no final do programa, eu só queria uma última pergunta, aproveitando que vocês atuam na advocacia, tanto defendendo os trabalhadores como os empregadores, para falar um pouquinho sobre essa questão de que há uma certa crença, não sei se a gente pode dizer assim, de que a Justiça do Trabalho ela julga invariavelmente a favor do trabalhador. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. As empresas organizadas, as empresas que cumprem a legislação trabalhista, elas não têm medo da Justiça do Trabalho. Empresário que cumpre a legislação trabalhista, que respeita empregado, que contrata, que mantém uma relação de trabalho saudável, ao final, certamente, quando o empregado demanda, ele tem total procedência nas suas ações trabalhistas. Não há dúvida nenhuma disso. Os nossos tribunais não são tendenciosos à condenação. Há sim um princípio trabalhista no sentido de, na dúvida, há uma pendência em favor do empregado. Agora, o empregador, se fizer a prova dele, vai ter total procedência nas suas ações. Quem tem medo da Justiça do Trabalho é o empregador que não cumpre a legislação trabalhista. Eu gostaria de adicionar isso, assim, para valorizar essa instituição que é a Justiça do Trabalho. Faz 40 anos que eu conheço a Justiça do Trabalho, e ela foi se construindo como um grande suporte da dignidade do trabalhador e da economia. E isso também reverte a favor do empresário. E tem razão, doutor Guedes, tem clientes que ganham e clientes que perdem. E às vezes até mais que perdem. Então, evidentemente, e os juízes estão preparados. A Justiça do Trabalho ela foi se estruturando, foi se aperfeiçoando, e nós temos grandes juristas da Justiça do Trabalho. Temos associações, por exemplo, a ANAMATRA, a MATA, associações de juízes federais, etc., que tem todo um conteúdo que se prepararam. A escola do judiciário, que é exatamente no sentido de fazer com que a Justiça do Trabalho seja uma instituição importante para o país. Nós somos seres humanos que temos lá a nossa divisão da vida entre trabalho, lazer, descanso. Então, a Justiça do Trabalho, ela está inserida numa parte importante da nossa vida. Por isso que nós precisamos valorizar. E é evidente que aí sim os maus empresários procuram atacar e aí criam esses mitos que não são verdadeiros.
Agradeço muito a participação de vocês, tanto Dr. Milton, Dr. Gerent. Obrigada pela presença, por terem vindo, mas infelizmente Foi o uma tempo satisfação. chegou ao fim. Legal. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Bom, hoje conversamos sobre a reforma trabalhista com os advogados Alexandre Gerent e Milton Mendes. Nos vemos no próximo programa. Até lá!